Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Meu nome é Bruno Galvão, seu professor de ciências, que vai falar agora com você sobre divisão celular. Você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Essa aula tem um único objetivo principal, que é fazer com que você, aluno, consiga diferenciar mitose de meiose e saber a importância de ambas as divisões para o funcionamento do corpo. Então, basicamente, esta aula é sobre mitose e meiose e sua importância para nós. Então, nós vamos falar aqui de mitose e meiose, que são o que nós chamamos de divisão celular. São formas de divisão celular, de dividir as células, de fazer com que mais células sejam produzidas no nosso corpo. Imagina uma criança. Uma criança, para ela crescer e se tornar um adulto, ela precisa de um corpo com mais células. Então, ela precisa de dividir células para gerar cada vez mais células para que o corpo dela possa crescer. Daí já percebe-se a importância da divisão celular. Bom, o ciclo de vida da maioria das células é composto por um período em que a célula se divide, originando novas, como eu disse. Agora, a maior parte do período da célula não é se dividindo. Então, essa divisão celular ocorre só durante um período, uma fase desta célula. Agora, a nossa célula precisa de realizar outras funções. As células do fígado têm que fazer o trabalho dela, as células do estômago, as células do intestino em geral, as células da nossa pele, né, epiderme. Essas células têm as funções específicas dela que, né, mantêm o nosso corpo tal como o nosso corpo é. E a maior fase dessa célula é trabalhando nessas funções dela, que são importantíssimas para regular as funções do organismo, mas em alguns momentos essa célula vai ter fases de divisão, que vai permitir gerar novas células. Esse processo ele ocorre tanto em organismos pluricelulares, ou seja, formados de várias células, e também em organismos unicelulares, ou seja, organismos que são formados por uma única célula. Então, divisão celular não é exclusividade de seres complexos, pluricelulares como nós. Esses processos de divisão celular ocorrem também em bactérias, protozoários, entre outros. A divisão celular, ela vai ser comandada, então, pelo núcleo. E para que isso ocorra, a cromatina ela vai se espiralizar em estruturas chamadas de cromossomos. Nós falamos na aula anterior sobre o núcleo e aí nós falamos da diferença de cromatina e cromossomos. A cromatina ela está lá dentro do núcleo da célula, ela não está super organizada, está lá embaralhada. E na hora da divisão celular, numa fase em que a célula se prepara para a divisão celular e ela vai entrar em divisão celular, esse material genético, essa cromatina, a cromatina nada mais é que o DNA, essa cromatina ali dentro do núcleo, ela vai se organizar mais, ela vai se espiralar, ela vai ocupar menos espaço para facilitar a organização desse DNA para poder ocorrer a divisão celular. E aí essa cromatina passa a ser chamada de cromossomo quando ela está organizada, espiralada, condensada. A quantidade de cromossomos, então, ela varia para cada espécie. Na espécie humana, por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles estão aos pares, por isso que nós dizemos que os seres humanos têm 23 pares de cromossomos. E existem dois tipos básicos de divisão, que são a mitose e a meiose. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Se nós contarmos um cromossomo um a um, desconsiderando que existem os pares, nós temos ao todo 46. Esses pares de cromossomos, então, eles se combinam. O cromossomo 1 humano, por exemplo, nós temos cromossomo 1, 2, 3, até 23. O cromossomo 1, se ele tem lá uma característica genética num dos pontos dele, o par dele também tem a característica no mesmo lugar. Então, os pares homólogos de cromossomos, eles têm características relacionadas
naquele cromossomo. No cromossomo 2 já não tem aquelas mesmas características, já trata de outras características, sei lá, cor do cabelo, cor do olho. E aí o cromossomo 5, outras características. Então, é uma forma de organização do DNA e dos genes, que são os genes que representam essas características. Ok, vamos ver a divisão celular propriamente dita, começando aqui com a mitose. A mitose, então, é um processo em que uma célula-mãe vai originar outras duas células idênticas a ela. Então, é uma espécie de clone, né? Então, você tem uma célula-mãe que vai gerar duas células iguaizinhas a ela, que são as células filhas, e vão conservar o mesmo número de cromossomos. Então, essas células idênticas, elas só são idênticas até mesmo porque possuem a mesma quantidade de cromossomos. Se nós temos 23 pares de cromossomos, quando uma célula nossa se dividir, as duas células que vão ser geradas dessa única célula, dessa divisão, imagina uma célula, ela se dividiu em duas, essas duas também têm que ter 23 pares de cromossomos, igual à célula mãe. Quando a célula está se preparando para dividir, os cromossomos, então, eles precisam se duplicar, o que possibilita que o número de cromossomos nas células filhas seja mantido. Então, eu falei que uma célula-mãe lá, ela tem, sei lá, no nosso caso, 23 pares de cromossomos, e para ela gerar duas células filhas, cada uma com 23 pares também, da onde que ela tirou esses 23 pares a mais? Ora, por isso que o cromossomo, antes de dividir, ele precisa de se duplicar. Então, você tinha 23 pares de cromossomos, você precisa de fazer uma cópia de cada par de cromossomos para depois distribuir em duas células. Aqui uma figura mostrando a mitose. Aqui mostra fases da mitose, que é intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e finalmente a conclusão da mitose. Só que eu gostaria de mostrar de uma forma tranquila aqui no flipchart, aí depois a gente pode voltar nessa figura. Bom, eu vou colocar aqui um único par de cromossomos nessa célula. Um eu vou representar aqui com a cor vermelha e o outro com a cor azul, mas são pares de cromossomos. Se eu estiver falando do cromossomo 1 humano, esse aqui também é cromossomo 1, que forma par com esse. Significa que os tipos de características genéticas que esse cromossomo tem é o mesmo tipo, não estou falando que são iguais, não. Por exemplo, se eu tenho cor dos olhos aqui nesse ponto desse cromossomo, aqui no outro que pareia com ele, eu também tenho cor dos olhos também no mesmo ponto, na mesma região. Agora, o que eu quero dessa célula-mãe, essa aqui é a célula-mãe, eu estou considerando aqui um par de cromossomos, que nós chamamos de cromossomos homólogos. Eu quero que no final eu tenha células filhas iguaizinhas à célula-mãe. Ou seja, com a mesma quantidade de pares de cromossomos. Como é que eu vou fazer então? Eu tenho um cromossomo aqui que eu representei de vermelho, outro cromossomo, só formam pares. Como é que pode dois se transformarem em 4? É por isso que nós precisamos que ocorra o seguinte antes. Primeiro esse cromossomo aqui, ele vai se duplicar. E esse cromossomo aqui também vai se duplicar. Então agora, nós temos agarradinho uns outros aqui, os pares de cromossomos duplicados. Agora que ele está duplicado assim, a gente pode pegar um desses pares aqui, que vai vir para essa célula, o outro para outra célula, a mesma coisa com o cromossomo que eu representei em azul. Um dos pares vem para essa célula, o outro par vai para outra célula. Essa é a ideia principal da mitose. E aí, é claro que isso não é um processo assim, eu tenho um par de cromossomos e de repente já aparece 2 pares e de repente a célula já se divide. Não, é isso que essa figura está mostrando, que existem fases para isso. Nós temos a intérfase, que a principal característica da intérfase é a duplicação desse DNA, desse cromossomo.
no nosso caso 23 pares de cromossomos. Nós temos a prófase, que é quando o núcleo se desfaz, né? A carioteca, essa membrana nuclear vai se desfazer e também o nucleolo, e aí vai liberar esses cromossomos, deixar eles soltos. Nós temos a metáfase, em que esses pares de cromossomos vão se alinhar no meio da célula. E você vê aqui na figura que eles estão agarrados a umas linhas que são chamados fusos. E esses fusos vão separar esses cromossomos aqui na anáfase. Olha aqui na anáfase que está tendo uma separação dos pares de cromossomos homólogos. Então, nós estamos separando, nós estamos levando aqui, aqui nós estamos separando as cromátides. Então, nós duplicamos aqui o DNA e a gente está levando uma parte daquele duplicado, daquela cromátide para um lado e a outra parte para o outro. E, finalmente, a telófase, que é quando a célula volta a formar núcleo, que ela começa a se dividir em duas células, realmente forma o núcleo novamente, forma o nucleolo e volta ao seu estado normal, assim como uma célula-mãe. Então, em nós, seres pluricelulares, esse processo vai possibilitar não só o crescimento do nosso organismo, mas também está relacionado com a nossa capacidade de cicatrização, reposição de células que se desgastam e morrem. E nos seres unicelulares, a mitose é um processo relacionado diretamente com a reprodução. Meiose. Já a meiose é um tipo de divisão que gera 4 células filhas. Então, imagina, na mitose você tinha uma célula-mãe gerando 2 células filhas, agora você tem uma célula-mãe gerando 4 células filhas. Só que essas células filhas não vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe, não. Essas células filhas, elas vão ter a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, a grande diferença da mitose e da meiose é essa. A mitose gera células idênticas à mãe, com a mesma quantidade de cromossomos, enquanto a meiose gera 4 células a partir da célula-mãe, mas que tem a metade do número de cromossomos comparado à célula-mãe. Agora, muitos dos processos são semelhantes. Por exemplo, na mitose, os cromossomos também são duplicados, quando a célula está se preparando para dividir. Agora, a diferença aqui é que ao invés de ocorrer um processo de divisão celular, na meiose nós vamos ter 2 processos de divisão celular. Então, essa é uma grande diferença da mitose para a meiose. Aqui uma figura da meiose. Mais uma vez, por ser uma figura um pouco complexa e eu não tenho como apontar para você aqui, eu vou aqui no flipchart mostrar como seria isso. Vamos lá de novo. Agora vamos para a meiose. Vou usar um exemplo semelhante, onde vou colocar aqui um par de cromossomos homólogos, representando cada um por uma cor. Aqui a gente está falando de um período que a gente chama de intérfase. É o mesmo que aconteceu na mitose. O que aconteceu aqui? Espera aí, está faltando uma célula aqui e uma célula aqui. Ótimo. O que aconteceu aqui? Nós temos que esse cromossomo também vai ser duplicado igualzinho na mitose. E o outro cromossomo, que faz o par com o anterior, também vai ser duplicado. Então, isso é uma coisa que acontece na intérfase, que é um momento de preparação para a divisão celular, inclusive. Agora, diferente da mitose, vou tomar um pouquinho d'água. Diferente da mitose, nós vamos ter aqui primeiro a separação dos cromossomos homólogos e não das cromátides. Então a gente vai ter um cromossomo homólogo vindo todo para cá e um outro cromossomo homólogo vindo todo para cá. Então repara, eles são homólogos, são os que formam pares. Um dos pares vem para cá e o outro vai para outra célula. A gente chama essa primeira parte aqui da meiose de meiose 1.
Então, essa é a meiose 1, onde você tem a separação dos cromossomos homólogos. Agora, a segunda fase, que nós chamamos de meiose 2, ela é semelhante à mitose. Por quê? Agora, o que nós temos é que esses cromossomos duplicados, eles vão se dividir. Um vem para uma célula, o outro vai para outra célula. Aqui acontece a mesma coisa. Pronto. Agora você tem, repare só, você tem 4 células filhas que foram geradas a partir de uma célula mãe. Essa é a grande diferença da mitose para a meiose. E nós reparamos aqui que as cromátides irmãs só são separadas na segunda fase da meiose, na meiose 2. Essa figura está mostrando os detalhes, as fases passo a passo. A gente tem aqui na meiose 1 intérfase 1, aí tem a prófase que se desfaz a carioteca novamente, os centríolos que tem esses fusos, essas linhas que aqui estão de azul que puxam os cromossomos, eles vão para os polos das células. Isso acontece na metáfase. Na metáfase você tem esses cromossomos aí centralizados na célula. E aí na anáfase, que aqui eu estou falando da prófase 1, metáfase 1, e agora anáfase 1. Na anáfase, esses cromossomos, pares de cromossomos homólogos, são separados. E finalmente a telófase 1, em que você gera 2 células primeiro. Aí vem a meiose 2, que essas 2 células que foram geradas, você vai ter um processo semelhante à mitose. Aí vai lá, desfaz a carioteca, na prófase, na metáfase esses cromossomos se centralizam. Aí sim, na meiose 2, você separa as cromátides irmãs. Repare aí, anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Olha, vermelhinho para um lado, vermelhinho para o outro, aqui na figura. E finalmente a telófase 2. E você vai ter então 4 células filhas no final da meiose. São processos semelhantes, mas a meiose ela é mais complexa porque ela tem 2 divisões celulares. Ocorrem 2 processos de divisão e a meiose é fundamental para formar, por exemplo, em nós, os gametas, os espermatozoides, por exemplo. Então, os gametas, eles têm a metade do número de cromossomos que as outras células do nosso corpo têm. Porque essa metade de cromossomo do gameta masculino, depois ele tem que se misturar com a metade de cromossomo do gameta feminino para formar um novo indivíduo, não é? Na reprodução humana, por exemplo. Nos animais, então, a meiose vai ocorrer nessas células germinativas das gônadas, como eu disse, originando o gameta masculino e feminino, e esses gametas vão possuir a metade dos cromossomos das demais células que formam o organismo. Outra coisa aqui no slide. E aí você vai ter formação do zigoto quando você une o gameta masculino com o gameta feminino. E o zigoto vai ser aquela célula que vai dar origem a um novo indivíduo. Essas informações contidas no cromossomos de ambas as células, elas vão se mesclar, então. Você vai ter características da mãe com características do pai se mesclando ali para dar origem a esse novo indivíduo. O zigoto ele vai passar por várias mitoses, né, que ocorrem ao longo do desenvolvimento embrionário, dando origem, então, a um novo indivíduo. Então, quando formar esse zigoto, aí vai começar a ter várias mitoses de novo. Para quê? Para esse corpo crescer. Eu não falei que para haver crescimento tem que ter mitose? Tem que ter divisão celular? É a mitose que vai fazer o organismo crescer. Mas, para o organismo existir, você precisa da meiose, os gametas se juntarem, e aí sim você vai ter um zigoto com um número de cromossomos normal, e aí você pode ter mitose para fazer esse organismo crescer a partir daí. Mesmo as células sendo geneticamente idênticas, elas vão passar por processos de diferenciação que são diferentes de uma célula para outra. Dessa maneira, nós vamos ter células com funções diferentes. Por isso que nós temos células de um tecido que fazem uma coisa, células que fazem outra no fígado, outras que têm outra função no pulmão, e aí vai. Os tecidos diferentes, então, vão se unir formando órgãos, e esses órgãos todos juntos formam sistemas, como é o caso do sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema digestório. Essa é a ideia de sistema, é um conjunto de órgãos
que foi formado a partir de tecidos que são formados por várias células com funções específicas. E é essa a ideia de hoje. Nós falamos sobre mitose e meiose e como isso está relacionado, como a importância para o organismo e a formação do nosso organismo. Aqui algumas referências bibliográficas, caso você queira saber mais. No mais, eu desejo a você bons estudos.